eu gostaria que nós entendêssemos essa entrada do orgulho na nossa vida. Isso existe desde que há pecado, mas as manifestações desse orgulho como sendo um exemplo de mundanismo com o qual nós lutamos. E isso é mais comum no nosso meio do que às vezes a gente se percebe. Por que eu digo que é mais comum do que a gente percebe? Porque poucos de nós teriam a coragem de dizer eu sou orgulhoso. Orgulhoso normalmente é aquele que se olha no espelho e se exalta. Você fala, que pessoa orgulhosa, né? É exibicionista. Se acha, a gente fala lá no Brasil, não sei se vocês falam assim também. Esse fulano se acha, se acha especial. Mas dificilmente a gente olharia para nós mesmos e diria assim, puxa, como você é orgulhoso. Como você é orgulhoso. Como você é soberbo. Esse é um juízo difícil de nós fazermos a nosso respeito. De fato e de verdade. Isto é, a ponto de promover arrependimento. Mas eu quero lembrar uma história que está nesse livrinho que eu recomendei aqui do Mahoney. Uma história bonita, que é... Bonita eu digo assim, pelo que Jesus produz na vida deles, que está registrado lá no capítulo 9 e depois no capítulo 10 de Marcos. A gente não vai ler, mas eu vou contar rapidamente. No capítulo 9, depois você pode ler no livro, tá? No capítulo 9, tem um momento em que Jesus pergunta para os discípulos o que eles estavam conversando no caminho, e eles ficam em silêncio, porque eles estavam falando sobre quem é maior no reino dos céus. Por que eles ficaram em silêncio? Eles sabiam que era uma expressão de soberba. Eles entenderam que não era coisa boa. Então o texto diz que eles ficaram em silêncio. Depois, no capítulo 10, alguns parece que não entenderam. Tiago e João chegam para Jesus e falam, Senhor, quando entrares no teu reino, a gente pode sentar à direita e à esquerda. Porque assim, nós somos pessoas que estamos dispostas a fazer tudo pelo Senhor. Aí ele falou assim, então, tem certeza que vocês querem beber o meu cálice? Querem passar pelo sofrimento? Claro, Senhor. Aí Jesus diz para eles assim, então vocês vão beber, tá bom. Mas não cabe a mim dar a direita e a esquerda para vocês. Quem resolve isso é outro. Mas aí Jesus termina a história mostrando que o que eles deviam entender grandeza de outra forma. Ele redefine a grandeza quando ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E aí ele começa a ensinar o que é verdadeira grandeza aos olhos do Senhor Deus nosso Pai. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui não é só que Tiago e João foram soberbos, porque isso todo mundo sabe, né? Quando Tiago e João perguntam lá e, Jesus, me dá a direita e a esquerda, nos dá esse privilégio. Se eu e você estivéssemos lá, provavelmente diria assim, Tiago e João, por favor, né? Mas sabe o que chamou a minha atenção quando eu estava estudando essa passagem? É que o texto fala no meio dessa passagem que os outros discípulos se indignaram. Eles também eram orgulhosos. Eles só não reconheciam isso. Por quê? Atenção. Crente não devia ficar indignado. Você está assustado porque você já usou essa palavra e eu também. Mas indignado é quem sente que a sua dignidade foi ferida. Quem se sente digno fica indignado. Como o cristão sabe que ele não é digno, ele não fica indignado, ele suplica por misericórdia. Mas eu estou dizendo isso porque a indignação é própria de quem tem um coração soberbo. Por que você vai pegar a direita e o seu irmão à esquerda? É essa indignação que eles demonstraram. Não era uma reação humilde, mas uma reação soberba. Porque soberba, ela pode ser óbvia, mas às vezes ela é disfarçada. E eu quero focar numa soberba disfarçada. Porque a óbvia a gente não gosta mesmo. A gente assim, às vezes tem até repulsa de gente que é muito exibicionista. Mas eu quero falar daquele mundanismo que está mais presente e a gente não percebe. Que é essa soberba disfarçada. De quem fica indignado. De quem fica ferido diante da palavra de Tiago e João. Eu quero focar em uma soberba que eu imagino que faz parte da nossa vida e nem sempre a gente percebe. Talvez alguns de vocês já tenham tido o privilégio de ler coisas a esse respeito, ouvir mensagens a esse respeito, mas eu quero desafiá-lo a pensar um pouco mais hoje. Eu gostaria de mostrar como uma das maneiras mais disfarçadas de soberba, inclusive respaldada por profissionais da saúde, é a preocupação com aquilo que nós chamamos de autoimagem. É a preocupação com a nossa autoestima. Ou, como nós costumeiramente dizemos, sentirmos bem conosco mesmos. Isso tem sido muito falado em nossos dias. E, para nossa surpresa, isso tem atingido cristãos de todas as linhas teológicas.
Todas as linhas teológicas, não é só gente de uma linha teológica, mas tanto cristãos liberais como evangélicos conservadores, todos parece que têm falado nesses termos. Eu vou dar alguns exemplos em que isso acontece na nossa sociedade. Às vezes nós tratamos as nossas crianças como carentes de algum tipo de reforço positivo para a educação ir bem. Então a gente ensina assim, porque na pedagogia isso é forte, você fala que você tem que dar aquele reforço positivo, não é? Então a criança faz alguma coisa e você fala, muito bem, meu filho, foi ótimo. Faz uma coisa muito feia, lindo, isso aqui é a obra de arte, não é? Porque você quer mostrar que a criança está sendo apoiada por você, valorizada por você. Essa é uma expressão de quem está cultivando algo que já é muito forte nela. Vira e mexe, eu e minha esposa temos que tratar dos meus filhos, que falam assim, pai, olha como eu sou bom nisso, ó. E aí eles vão mostrar alguma coisa. E eu não tenho que dizer assim, meu filho, você é muito bom mesmo. Não, porque isso só faz mal a ele. Só faz mal a ele. Ele já tem uma semente muito orgulhosa e muito soberba dentro do seu coração. Reforço positivo não vai ajudá-lo, vai fazer mal a ele, vai fazê-lo enganar-se a seu respeito. Às vezes as pessoas querem ser alguém na vida, essa expressão também é comum. Eu quero ser alguém na vida. Tem pessoas até que chegam à beira do suicídio porque não conseguiram ser alguém na vida. A ideia de alcançar realização. Por que isso? Por causa do interesse em ser valorizado. Isso acontece inclusive dentro da igreja. Você vai perguntar para alguém que deixou a igreja e fala assim, mas por que aconteceu? Ah, não sei, eles não me valorizaram lá dentro. Eu senti que eu não era uma pessoa importante lá. Eu não fazia falta. Então eu deixei de ir. Não é? Isso mostra soberba, uma soberba disfarçada, de quem entende que a sua necessidade de ser amado e aceito, ela precisa ser satisfeita para que nós sejamos funcionais. Inclusive, para quem entende da área de psicologia, sabe que a famosa pirâmide de Maslow vai lidar com a ideia de você ter as suas necessidades básicas primeiramente supridas para que outras coisas aconteçam. Pois bem, Jesus Cristo inverte a pirâmide de Maslow. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, comer, vestir, isso é coisa que gentil se preocupa. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele mexe com coisas básicas, ele não fala assim, trocar de carro, ou viajar para algum lugar bonito. Ele fala assim, o comer e o vestir, o mais básico, fique tranquilo. Deixa que o Senhor cuida disso. Busque o seu reino e a sua justiça. Ele inverte a cabeça das pessoas que estão acostumadas a pensar que o ser humano só vai atrás de suas necessidades básicas. Isso é falta de entendimento do que acontece com o cristão. Agora, o que mais me entristece não é que as pessoas de fora pensem assim, é que cristãos pensam assim. Inclusive, tem um argumento comum que cristãos usam para falar sobre uma autoimagem, uma autoestima. Eles falam assim, ó, inclusive Jesus ensinou isso, pastor, falam para mim. Inclusive Jesus ensinou isso. Jesus falou assim que para você amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então você precisa amar a si mesmo como pressuposto para amar o próximo. Quem não ama a si mesmo, não ama o próximo. Você está rindo, mas isso é muito comum. Isso é muito comum. As pessoas entenderem que primeiro ela precisa se amar, ela tem que se cuidar. Afinal de contas, como ela vai cuidar do outro se ela não cuida de si? Esse argumento é comum. Só que isso é uma distorção daquilo que Jesus Cristo quis dizer. Jesus não está falando que você tem que aprender a amar-se para poder amar o outro. Ele está dizendo, ele está partindo do pressuposto que você já se ama demais. Que você se ama tanto, que se você amar o próximo como você se ama, vai ser ótimo. Vai ser maravilhoso. Você já se ama. Paulo, inclusive, usou esse argumento em Efésios capítulo 5. Ele fala porque todo mundo cuida do seu corpo. Isto é, a pessoa se ama. Ele está usando esse argumento quando ele está falando de marido e mulher e de Cristo e da igreja. Ele diz, porque ninguém nunca maltratou o seu corpo. Ele está querendo dizer assim, as pessoas têm interesse por si mesmos. Aí você vai usar o principal dos argumentos. Fala assim, pastor, discordo, desculpa. E as pessoas que tiram a sua própria vida? E o que eu vou falar é sério. Quem tira a sua própria vida não tolera não ser amado pelos outros. É isso que lhes faz tirar a própria vida. O que faz pessoas tirarem a própria vida é quando elas não toleram que as circunstâncias ao seu redor estejam tão ruins que não encontrem o padrão que elas queriam. Quem tira a sua própria vida não é humilde, é extremamente soberbo. Porque esse é um problema profundo do nosso coração.
Eu estou dizendo essas coisas com pesar, mas para que você e eu entendamos como o nosso amor por nós mesmos é tão grande que Jesus usa como critério de intensidade para o amor ao próximo. Se você se ama tão profundamente e cuida de si com tanta naturalidade, aprenda a cuidar do próximo assim. Aprenda a amar o próximo desse jeito. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite é para esse fato de que nós, sem querer, nos apropriamos de ideias que são mundanas nessa área. E eu quero que a gente pare de olhar para nós mesmos. Essa é uma atitude narcisista, altamente danosa. No Brasil a gente usa algumas expressões que eu não sei se vocês usam aqui. Quando a gente fala assim, olha, estou tentando me encontrar. Vocês usam essa expressão assim? Estou tentando me encontrar. Uma vez eu ouvi um pastor que falou uma excelente. Ele falou assim, se você está tentando se encontrar, você está procurando a pessoa errada. É verdade, presta atenção. Qual é a única pessoa que você não está vendo nessa sala? É você mesmo. Seus olhos foram voltados para fora, não para dentro. Você não tem que se procurar. Você tem que procurar os outros, porque você carece dos outros. Você tem que servir os outros. Mas olha como a gente usa essas expressões. Eu estou tentando me encontrar, estou tentando me achar na vida. Mas isso é muito soberbo. É uma preocupação normalmente voltada tanto para si, que se a igreja não se encaixa com o que você quer, não está bom. Se a escola não se encaixa com o que você quer, não está bom. Se o seu trabalho não se encaixa onde você quer, não está bom. Eu não me encontrei, pastor, por isso que eu deixei. Seja trabalho, escola ou igreja, eu não me encontrei. Percebe como isso é soberbo? E a gente se apropria disso sem perceber. A Escritura nos ensina a enfrentar os dilemas da vida, não olhando para dentro, mas olhando para o alto. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A ideia sempre é olhar para o alto. Hebreus 12 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Colossenses 3 fala, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. É sempre assim que a gente tem que reagir às dificuldades da nossa vida.